Agora, esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está sendo gravada. Muito bem-vindo todos vocês. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença de quem está aqui ao vivo. Eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês todo o meu conhecimento, tudo aquilo que já há mais de 15 anos eu estudo, não só na área das terapias integrativas, nas especializações que eu já fiz e que eu atendo, né? São 15 anos de experiência mesmo em atendimento ao cliente, pacientes, e 15 anos que eu elaboro os protocolos dos produtos naturais. 15 anos que eu trabalho com a marca da Realmax, 15 anos que eu trabalho com ensaios de Schussler, especificamente, foi a primeira linha que eu iniciei no meu caminho, na minha jornada de terapeuta. Então, eu fico muito feliz em poder compartilhar com vocês. Eu tenho tanto os meus cursos no meu canal aberto no YouTube, Lícia Quinel Oficial, como os cursos na Hotmart, as formações mais profundas de cada linha de produto, né? Mas vamos falar especificamente sobre a limpeza dos sulfatos. Por que a limpeza dos sulfatos? É a limpeza mais profunda que nós podemos fazer no nosso organismo. Primeiro, eu sempre falo para todos os terapeutas que se conectam comigo, utilizem essa maravilha dessas ferramentas e dessas coisas naturais que nós temos hoje à nossa disposição. Quando vocês sentem o benefício no teu próprio corpo, vocês têm segurança para poder compartilhar, recomendar, sem problema nenhum, para os pacientes e para os clientes de vocês. Esses produtos, em primeiro lugar, eu quero falar para vocês um pouquinho da linha da Realmax, essa marca específica. Ela vem com todas as certificações, reconhecida pela Anvisa. O sais de Schussler, nesse formato que é fabricado, que é elaborado pelo laboratório, ele é o sal de Schussler 100% correto, feito pelo Dr. Schussler, que eu vou explicar um pouquinho para vocês também. Muitas vezes vocês podem conhecer ou ouvir falar dos sais de Schussler sendo feitos em farmácias de manipulação, mas é numa dinamização diferente, que não tem o mesmo efeito que tem feito pela dinamização D6, D9 ou D12, recomendada e estudada pelo Dr. Schussler mesmo, que é o criador desses produtos, tá? Então, a marca Realmax, ela é reconhecida, e também é importante vocês saberem, vocês profissionais da área da saúde, que vocês podem sim recomendar, porque não é remédio, não é um remédio homeopático, e ela vem com prazo de validade, tudo certinho. Aqui, não sei se dá para vocês verem no vídeo, né? Vem com o responsável técnico, a distribuidora da Realmax, tudo correto perante a lei. E, principalmente, com muitos benefícios reais e rápidos e eficazes. Vamos conhecer, então, um pouquinho sobre os fundamentos da terapêutica bioquímica, utilizando a linha do ensaios de Schussler. A base científica do ensaios de Schussler, elas são fundadas de uma forma realmente estudada e comprovada cientificamente, que atuam no metabolismo celular. Isso é bem importante para vocês entenderem. Nós não estamos falando de algo alternativo, de alguma coisa similar, de alguma coisa superficial. Nós estamos falando, sim, de uma abordagem com base fisiológica e bioquímica. Como que se originou o ensaio de Schussler? Aqui eu trouxe uma foto para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar os slides, né? Está aparecendo para vocês. Sim, ok. Aqui eu trouxe uma foto, que é uma foto bem conhecida, até se vocês forem pesquisar na internet, vocês vão encontrar essa foto do Dr. Schussler.
O Dr. Schussler, ele foi um médico alemão que viveu entre 1821 e 1898, então vejam que não é uma coisa nova. Sais de Schussler é muito conhecido na Europa, pessoal. Aqui no Brasil está começando a ser mais divulgado por médicos ortomoleculares, médicos homeopatas, o médico que se forma na homeopatia, ele estuda um módulo só sobre sais de Schussler, isso está dentro da grade do estudo dos médicos homeopatas também, então está começando a ser mais conhecido e reconhecido aqui no Brasil, mas na Europa já é muito conhecida, inclusive o Dr. Rafael Navarrete, que é o proprietário da Realmax, ele que trouxe os estudos mais recentes de um congresso feito na Europa. O sais de Schussler é baseado numa bioquímica celular, também conhecido como sais celulares ou sais bioquímicos. Dr. Schussler, na época, observou que a saúde celular ela depende do equilíbrio de minerais que são essenciais. Vocês vão perceber que eu vou falar o sais de Schussler, ele só fala dos minerais da tabela periódica. Ferro, fósforo, sódio, silício. A partir desses minerais, ele desenvolveu um método terapêutico baseado na reposição dessas pequenas quantidades de sais que ficam faltando no nosso corpo. Por isso, os sais, eles não são produtos de suplementação comum, eles são considerados produtos de regulação funcional celular. Atuam diretamente na matriz extracelular. Princípio fundamental. A saúde depende do equilíbrio mineral celular. Segundo o Dr. Schussler, as doenças elas não começam no órgão, elas começam na célula. Quando há deficiência desses sais minerais, ocorre uma alteração no metabolismo celular, que evolui para um sintoma e depois para uma doença. Então, vejam bem, a deficiência começa na célula e faz uma disfunção metabólica no nosso corpo. O remédio qual é? Não é você trazer saúde para o órgão específico, mas sim você restaurar a função celular. Então, o foco dos sais de Schussler, ele é metabolismo celular, bioquímica e homeostase. Só um minutinho, pessoal, porque tem uma pessoa tentando entrar aqui. O papel dos sais no organismo. Os sais de Schussler participam da formação celular, regulam funções fisiológicas, atuam em tecidos e órgãos, são essenciais para o equilíbrio metabólico. Eu vou dar exemplos aqui que a gente não vai falar de todos os sais. Para você ter uma ideia e tomar conhecimento, nós temos no total 12 sais de Schussler que são reconhecidos e comercializados no mundo inteiro. São 12 combinações bioquímicas. Mas hoje nós vamos falar especificamente dos sais que atuam na limpeza celular, na limpeza mais profunda do organismo. E esses são somente 3 sais. Mas aqui, para vocês entenderem alguma coisinha dessa linha maravilhosa dos sais Schussler, vocês podem tomar conhecimento que o cálcio fosfórico, por exemplo, ele é uma combinação bioquímica que atua diretamente nos nossos ossos. O cálcio fluoratum, ele é uma combinação bioquímica que atua diretamente nos nossos músculos. O cálium fosfórico, que eu chamo do meu grande coringa, e ele não participa do nosso trio de limpeza, mas o cálium fosfórico, ele é o dono do nosso cérebro. Ela é a bioquímica fundamental para o nosso cérebro. Por que eu chamo do nosso coringa? Porque o cérebro comanda o corpo inteiro.
o nosso sistema nervoso central, que equilibra o sistema simpático e o sistema parasimpático, ele precisa dessa combinação bioquímica, que é fosfato de potássio, é o cálium fosfórico. Hoje a aula não é sobre ele, mas anota aí, porque ele é um grande coringa. O magnésio fosfórico também atua nos nossos nervos. E aqui está também um grande sal maravilhoso, riquíssimo, um dos que eu mais vendo, o magnésio fosfórico, principalmente que hoje as pessoas estão começando a conhecer muito mais a fundo o poder desse mineral, do magnésio. O magnésio serve para depressão, o magnésio serve para insônia, o magnésio serve para tantas coisas emocionais que não se falava antigamente. E ele também serve e atua como um remédio poderoso para as nossas dores, dores no corpo, dores da fibromialgia, dores da artrite, da artrose. Então, vejam o poder dessa combinação bioquímica que o Dr. Schussler estudou lá em 1800 e lá vai bolinha. E hoje ainda é pouco divulgado. Cada sal tem afinidade com determinado tecido e função. Eles participam da estrutura e também da atividade funcional das nossas células. Qual que é o mecanismo de ação do sal de Schussler? Eles atuam no nível intracelular, promovendo equilíbrio bioquímico. Eles não substituem funções, mas eles estimulam o órgão a retomar o seu funcionamento normal. Eu gosto de explicar assim para os meus alunos, que participam inclusive dos cursos lá dentro da plataforma da Hotmart. O sal de Schussler é como se você fosse treinando novamente o seu corpo a produzir e armazenar aquela combinação de minerais que ele já fazia antigamente, que ele já produzia, que ele já absorvia antigamente, antes de você começar a entrar num processo de desequilíbrio orgânico. Antes de você começar a sujar o seu corpo tanto com alimentos não saudáveis, com as porcarias que hoje em dia muita gente se alimenta, antes de você sujar a sua mente, porque cada sal de Schussler tem uma função também no seu corpo, não só a função fisiológica, mas uma função emocional, e que te dá de novo estrutura comportamental, estrutura emocional para enfrentar algumas situações da vida. Então, os sais atuam no meio intracelular, regulam a bioquímica do teu corpo, treina o teu cérebro e treina o teu corpo para se regulamentar novamente, se regularizar, trazendo reequilíbrio funcional para o metabolismo, para os órgãos, e estímulo à autorregulação do organismo em geral. Ele não é um produto que vai trazer um efeito paliativo, ele é um regulador. Por isso que eu falo que ele treina o teu corpo novamente, até o seu corpo começar a funcionar de forma saudável e de forma normal novamente. Depois você não precisa ficar tomando sal de Schussler para sempre, tá? Quais são as relações com os sintomas? O organismo ele funciona como um sistema integrado. Quando há desequilíbrio mineral no nível celular, isso impacta nos tecidos, nos órgãos e nos sistemas inteiros do corpo. Os sintomas, eles refletem nos desequilíbrios celulares, não dependem apenas da localização e indicam necessidade de mineral específica. Quando vocês começam a conhecer mais a fundo os sais de Schussler, o teu paciente, o teu cliente, ou o teu amigo, o teu familiar, está contando para você um problema de saúde dele, você já sabe qual é o mineral específico que o corpo dele está necessitando. Então, os sintomas, eles não são analisados apenas pela localização, mas pelo tipo de desequilíbrio que eles representam. Eles indicam qual sal está em deficiência no organismo. Agora nós vamos entender, conhecer, nos aprofundar nesse trio
que eu quero trazer para vocês hoje, da limpeza dos sulfatos, a limpeza celular profunda do organismo. Existem combinações específicas dos sais com funções estratégicas. Hoje nós vamos focar nesse trio dos sulfatos, trio de limpeza. Mas existe o trio o trio anti-inflamatório, existe o trio detox, existe o trio emagrecimento, existem outros trios. Mas hoje nós vamos focar no trio da limpeza, limpeza orgânica profunda, na desintoxicação do organismo, de uma forma natural. O trio de limpeza, ele é composto por 3 sais específicos. Esses 3 sais, eles são, o final da nomenclatura dele é chamado de sulfúrico. Por isso que nós chamamos do trio de limpeza dos sulfatos. Então, é o sal número 3, que é o cálcio sulfúrico, que é sulfato de cálcio. O sal número 7, o cálium sulfúrico, que é sulfato de sódio. Desculpa, sulfato de potássio, o cálio sulfúrico. E o sal número 11, que é o nátrium sulfúrico, esse sim é o sulfato de sódio. O trio dos sulfatos é um protocolo terapêutico voltado para a limpeza profunda do organismo, atuando principalmente na membrana celular e na matriz extracelular, locais onde muitos resíduos metabólicos se acumulam, especialmente em quadros crônicos. Esse trio de sais atuam de forma sinergética, ou seja, um complementa a ação do outro, promovendo um processo completo de limpeza, drenagem e regeneração celular. Eu vou ensinar vocês daqui a pouco como utilizar esse protocolo, porque tem muita gente que compra e utiliza da forma incorreta, mas ele vai completar a ação do outro, por isso tem que seguir os horários direitinho para poder ter essa ação profunda de limpeza. A principal função desse trio é desintoxicação celular, limpeza da membrana celular e ativação do metabolismo mitocondrial. Esse trio estimula o metabolismo no processo de desintoxicação, especialmente nas mitocôndrias, que são as responsáveis pela produção de energia celular. Quando essa função ela está comprometida, o organismo acumula toxina e perde eficiência metabólica. Então, aí vocês podem me perguntar, né? Os terapeutas que já trabalham com desintoxicação, eles podem me perguntar assim, Liz, mas isso é a mesma coisa que eu limpar a toxina? O que é toxina? Os metais tóxicos. Quais são os metais tóxicos? Chumbo, mercúrio, cádmio, níquel. Tem vários metais que são tóxicos para o nosso corpo. Os sais de Schussler têm esse poder de limpar esse tipo de toxina? Sim, mas não sozinho. Esse tipo de toxina, os metais tóxicos, metais pesados, vocês precisam acrescentar outros produtos, como, por exemplo, oxigênio para as células. Anotem aí, isso não está nos slides. Oximax, ou Oximax, enxofre é o principal mineral, é um oligoelemento que elimina metais pesados. Que mais? E também, próxima pergunta, então esses dois acrescenta junto com o trio de limpeza, se for para limpar metais tóxicos, que é conhecido como os metais pesados no organismo, tá? Outra pergunta que podem me fazer, tá, Liz, mas então esse trio de limpeza profunda dos sais de Schussler, ele funciona para limpar o intestino? Sim, mas não sozinho. Por quê? Se eu quero desparasitar, se eu quero equilibrar uma desbiose intestinal, se eu quero tirar vermes e parasitas do intestino, somente o trio de limpeza dos sais, ele não vai atuar especificamente ali só eliminando vermes e parasitas.
Para isso, nós temos que agregar um outro produto da Reomax, que é chamado e conhecido como Verminar. Depois de utilizar o Verminar junto com esse trio de limpeza do Eisai Schussler, depois do processo de 30 dias de uso, aí vocês entram com o psicobiótico, que é para nutrir a flora intestinal. Então, são limpezas diferentes. Aqui nós estamos falando da função do trio do Eisai Schussler naquele organismo que é completamente... Sabe que, vou dar um exemplo. Aquelas pessoas que chegam para você e falam assim, eu já tentei de tudo e nada resolveu, é porque o organismo está sujo, ele não está conseguindo eliminar muitas toxinas, não está conseguindo voltar a funcionar, a função dos órgãos, do metabolismo está comprometida. Então, para isso, vocês precisam entrar com o trio da limpeza dos sulfatos. Esse trio é que vai trazer eficiência metabólica para fazer funcionar a limpeza no corpo. Quais são os benefícios, então, reais desse trio da limpeza dos sulfatos? Ele é indicado especificamente quando o organismo está sobrecarregado. Por isso que eu falei, aqueles pacientes que chegam para você e falam, eu já tentei de tudo e não consigo resolver o meu problema, é um organismo sobrecarregado. Ele já está com um nível de estresse elevado, uma alimentação inadequada, toxinas ambientais ou doenças de longa duração. Aquelas doenças que já são crônicas, que já estão instaladas no corpo há mais de 6 meses. Ao promover essa limpeza, com o uso do trio detox, do trio de limpeza profunda dos sulfatos, o organismo ele volta a começar a funcionar com mais eficiência, melhorando a energia, disposição, trazendo resposta inflamatória, anti-inflamatória e capacidade de regenerar as células. Por isso que eu falo que é um trio que vai atingir o nível intracelular. Você vai limpar de dentro para fora. Melhora a função celular, reduz toxinas acumuladas no corpo, estimula a energia das células, mitocondrial, traz apoio em processos inflamatórios crônicos. Pessoas com estado de estresse intenso precisam utilizar primeiro esse trio de limpeza dos sulfatos. Doenças crônicas, que são as doenças instaladas e já trazendo sintomas há mais de 6 meses, sobrecarga tóxica e desequilíbrio metabólico. Nesses casos, vocês precisam utilizar, recomendar, indicar e até usar o trio de limpeza dos sulfatos. Por que usar o trio? Nível celular, novamente, aqui eu estou repetindo, atua na causa, prepara o organismo para outros tratamentos e promove reequilíbrio profundo. Então, quem é meu aluno já sabe, eu começo sempre limpando e depois eu vou entrar com os protocolos de biorregulação do órgão específico, um tratamento específico de uma doença, uma patologia, vamos supor uma diabetes. Primeiro eu limpo, depois eu entro com protocolo de diabetes. Primeiro eu limpo, depois eu entro com protocolo para enxaqueca. Primeiro eu limpo, depois eu entro com protocolo para ansiedade ou para depressão. Primeiro eu limpo e depois eu entro com o protocolo do sintoma ou da doença que a pessoa veio te procurar. Então, o teu cliente, ele tem que saber que você não vai entregar um protocolo para ele milagroso, que em 30 dias, um único protocolo, ele vai resolver o problema dele. Porque ele precisa primeiro limpar e depois tratar. E por que eu falo isso? Porque tem cliente, ou até mesmo você que vai começar a recomendar os produtos naturais, você pensa que no primeiro mês vai ter aquele resultado fenomenal. Você vai ter resultado, o teu cliente ele vai apresentar resultado. Só que muitas vezes não é o resultado de curar uma diabetes, ou de curar uma enxaqueca, ou de curar uma dor que vem da artrite, da artrose, enfim.
Ele não vai trazer a cura num único mês. Por quê? Se nem remédio que um médico alopata, que trabalha com química, ele não traz a cura em um mês, por que você tem que prometer a cura em um mês? Então, nós estamos falando aqui de protocolos naturais, de limpeza orgânica. É a mesma coisa que uma pessoa que quer emagrecer ou quer trazer firmeza para os seus músculos, vai para a academia e fica esperando que em um mês todo o corpo fique sarado. Não tem um processo para isso? Então, aqui eu trago para vocês o primeiro passo de um processo de protocolo natural. Primeiro passo de um processo de cuidados naturais junto com seu cliente. Antes de qualquer outro tratamento, precisa limpar o terreno. E limpar o terreno biológico. Com esse trio dos sulfatos, é preparar o organismo para ele trazer melhores respostas e melhores resultados terapêuticos. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre cada ação do Issai de Schussler, desse produto, né? Não de todos os Issais, só desse trio. Vou tomar uma aguinha aqui, porque eu vou falando, eu me empolgo. Eu estou visualizando aqui a minha câmera e parece que está travada para mim a câmera. Está travada para vocês, gente? A minha imagem? Está travada, né, Valquíria? Tá bom. Tá Gente, travada. eu vou continuar assim, porque vai ficar gravado para vocês, tá? É uma pena que travou ali a minha imagem. Vamos ver se depois que eu tirar os slides, volta a imagem normal. Mas tudo bem. Vocês estão ouvindo, é o que importa. Gente, o cálcio sulfúrico é o sal número 3. Então, qual que é a bioquímica, a química desse produto? É sulfato de cálcio. Eu coloquei aqui nesse slide a sigla que vem na caixinha. Na caixinha aqui, ele vem com essa sigla SB03 cálcio, porque às vezes o cliente recebe escrito cálcio e fala, isso não é cálcio sulfúrico. Então, ele vem escrito SB03, porque é sal bioquímico 3, e ele é cálcio por quê? Porque ele é sulfato de cálcio, ok? O cálcio sulfúrico, ele é um sal com forte atuação em processos de eliminação, especialmente quando há formação de secreção ou pus. Ele atua como um drenador, favorecendo a limpeza e a purificação do organismo. Está presente em estruturas importantes como fígado, vesícula biliar e cartilagens, o que explica sua atuação em processos metabólicos e inflamatórios. Além disso, ele estimula o metabolismo celular, contribui para a coagulação sanguínea, sendo um sal importante em quadros onde o organismo precisa eliminar resíduos e reorganizar os seus processos internos. Eu quero também falar, não está no slide, mas o sal de Schussler número 3, ele atua também em departamentos da nossa mente, do nosso emocional e do nosso comportamento. Ele é um grande sal de Schussler que atua também a nível de ansiedade. O cálcio sulfúrico, ele atua em pessoas que têm aquele comportamento que começa a fazer um curso, começa a fazer academia, por exemplo, começa a fazer alguma coisa e para, não termina. Sabe? O que significa isso? O corpo, ele precisa dessa bioquímica para ele ter força para perseverar. Então, ele é conhecido como o sal da perseverança. Então, se você tem um cliente que tem esse comportamento de começar a fazer uma coisa e não termina, ele precisa dessa bioquímica. Quando começa a repor essa bioquímica no corpo dele, a nível intracelular, ele começa a ter mudança na sua forma de ser e de agir. E esses são estudos lá de 1800 pelo Dr. Schussler. O cálcio sulfúrico, ele é um drenador de processos purulentos, ele atua na excreção e purificação,
Ele está presente no fígado, vesícula e cartilagem, estimula o organismo e auxilia a coagulação sanguínea. E ele é o sal da perseverança. O sal de Schussler número 3, ele faz nosso trio de limpeza profunda a nível celular. Agora eu vou falar sobre o cálium sulfúrico, que é o SB07 potássio. Por quê? Ele é o sal bioquímico número 7, é o sulfato de potássio. Ele atua principalmente na base final da inflamação, sendo essencial no processo de limpeza, eliminação de resíduos metabólicos do corpo. Ele está presente nas células da pele, mucosa, e atua em conjunto com o ferro no transporte do oxigênio no nosso corpo, o que favorece diretamente a ativação do metabolismo celular. E o que favorece aqui, gente? Se ele atua nesse transporte do oxigênio, em conjunto com o ferro, ele vai trazer energia para o corpo. Um corpo doente é um corpo sem energia. Um corpo intoxicado é um corpo para baixo. E o sal número 7 é fundamental para trazer essa energia. Ele tem ação importante sobre o fígado, auxilia nos processos de desintoxicação, além de atuar como um grande depurativo do sangue e da matriz extracelular. Ele é indicado em inflamações crônicas, problemas de pele, secreções persistentes de mucosa, além de condições articulares como artrite e artrose. O sal número 7 atua na eliminação de toxinas e impurezas, na bioquímica metabólica, que é a fase final da inflamação, e auxilia na oxigenação e metabolismo celular, ação depurativa do sangue e estimula os processos de desintoxicação. O sal número 7 ele é focado nas funções fisiológicas do corpo, sal de limpeza. Agora vamos conhecer o sal número 11, o SB11, o nátrium sulfúrico, um sulfato de sódio. O nátrium sulfúrico é um dos principais sais de drenagem do organismo, atuando diretamente na depuração dos órgãos. Dos órgãos que são órgãos excretores, como fígado, rins, intestino e vesícula. Ele age no controle dos líquidos intercelulares, ajudando a eliminar o excesso de água e reduzindo edemas, o que contribui para a descongestão do organismo. Além disso, ele estimula a função biliar e digestiva, favorecendo o metabolismo e a eliminação de toxinas. Ele é muito indicado em quadros de retenção de líquido, digestão lenta, doenças hepáticas, doenças intestinais e também em processos inflamatórios crônicos. Então, como eu falei, o sulfato de sódio, ou nátrium sulfúrico, ele é o depurador do fígado, rins, intestino e vesícula, regula os líquidos intercelulares, elimina excesso de água e toxina, estimula a função biliar e digestiva, ele é o nosso drenador do sistema linfático. Quando nós utilizamos esses 3 sais, nós estamos promovendo uma limpeza profunda, organizada e estratégica no organismo, atuando desde a célula até os principais órgãos de eliminação. Agora eu vou mostrar para vocês o protocolo detalhado, mas eu vou passar bem rápido aqui essa explicação, porque vai ficar na tela, eu vou entregar esse material para vocês em PDF, então vocês, quando adquirirem o trio, vocês vão poder já ter o material em PDF com os horários que vai tomar cada produto. Veja ali, ó, eu coloquei o protocolo de uso, ele é distribuído ao longo do dia para manter um estímulo contínuo no organismo, respeitando o ritmo metabólico. Cada sal tem uma função, por isso que ele precisa ser tomado num horário específico. E quando você toma o próximo sal, ele está dando força para o primeiro que você tomou. E assim sucessivamente. Então, vocês precisam tomar certinho, pelo menos esse protocolo. Esse é o único protocolo dos sais de Schussler
É o único protocolo de limpeza que tem que seguir à risca os horários. Por quanto tempo vai fazer isso, gente? 1 mês, 30 dias. Vocês podem até repetir esse ciclo por mais 3 vezes. Só repete o ciclo se precisar. Como que eu sei que precisa? Você vai acompanhando os sintomas. Se a pessoa vai apresentando melhora, no próximo mês você entra com um protocolo focado no sintoma ou na patologia da pessoa. Não precisa repetir limpeza, ok? Aqui fala que o ciclo é de 21 dias, mas você vai tomar o vidrinho até acabar. Então, ele dura de 21 dias a 30 dias, em média, tá? Depende, na verdade, da tua forma de espirrar, porque são de 3 a 5 borrifadas. Como que eu sei quando é 3 borrifadas ou quando é 5 borrifadas? Pessoas muito pesadas vão utilizar 5 borrifadas em cada horário que está informando aqui no protocolo. Se é uma pessoa magrinha, se é uma pessoa muito jovem, utiliza 3 borrifadas, ok? Por isso que eles falam de 3 a 5 borrifadas. Então, por isso que é de 21 a 30 dias. Se for utilizar 5 borrifadas, todos os horários certinho, vai durar em torno de 21 dias, tá? Esse protocolo, ele respeita o tempo biológico do organismo para desintoxicar e se reorganizar. Por isso, tem que ser cálium sulfúrico em jejum, cálcio sulfúrico às 10 horas da manhã e depois repete às 20 horas da noite, nátrium sulfúrico às 16 horas e depois repete antes de dormir, e o cálium sulfúrico, de novo, repete às 18 horas. O protocolo está aqui, vocês vão ter ele em PDF. O slide do silício eu não vou explicar para vocês, porque nesse primeiro momento a gente está desintoxicando com o trio, só vai entrar com o silício, que é o sal número 12, quando você precisar fixar algum componente no corpo da pessoa. Eu quero também que vocês conheçam os 4 sais e únicos sais que são os drenadores. O sal 3, o 7 e o 11 é o que está dentro do nosso protocolo. Muitas vezes, a gente precisa eliminar também alguns ácidos do corpo, fazer uma drenagem linfática no corpo, aí vai precisar entrar com o sal número 10, que é o nátrium fosfórico, drenador linfático. Liz, mas como que eu sei que se vai entrar com o nátrium fosfórico ou não? Nesse primeiro mês, nesses primeiros 21 dias, nesse primeiro protocolo de limpeza profunda intercelular, utilize só os 3 que eu expliquei. É que aqui, a nível de conhecimento, vocês precisam saber que existe mais um drenador, tá? Que é o sal número 10. Então, pessoal, essa é a aula que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se eu consigo trazer meu rosto de volta sem travar. Não sei se eu vou conseguir. Agora eu fechei a câmera e não abre, gente. Tá, novamente, vamos ver. Ah, tá, legal. Tá falando que eu preciso, talvez, fechar algum outro aplicativo. Vamos ver. Daqui a pouquinho eu tento novamente, tá? Eu gostaria de explicar para vocês algumas coisas, quem está aqui ao vivo, das promoções. Eu falei no começo, mas tem muita gente aqui que entrou depois, conforme fui dando a aula. E gostaria de passar para vocês também uma informação de um curso presencial comigo e com o Dr. Rafael, que vai acontecer no mês que vem, em junho. Mas, antes disso, eu quero perguntar se algum de vocês tem perguntas sobre o trio de limpeza. Se vocês tiverem perguntas, pode abrir o áudio de vocês. Enquanto isso, eu vou abrir uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês.
Aproveitem perguntar, gente. Ô, Liz, Lourenço, Lourenço. eu já trabalho aqui em Erechim com uma clínica integrativa, então a gente não tem esse tipo de produto ainda, mas trabalha com vários, né, fitoterápicos, quânticos, homeopatia, essência de cristal e outros, né. Esse aí seria uma espécie de homeopatia ou seria mais na linha de oligoelementos? Ou é uma mistura? Ai, que pena que não está aparecendo minha câmera, né? Mas ele não é um fitoterápico, ele não é uma homeopatia e não é um oligoelemento. O oligoelemento, ele é dinamizado numa proporção muito pequena, uma dinamização muito pequena. A homeopatia também, milesimal, a dinamização da homeopatia. Os sais de Schuster, eles são dinamizados na decimal. Então, ele tem uma mistura de 2 minerais numa dinamização maior que o oligoelemento e que a homeopatia. Por isso que ele tem uma função bioquímica no corpo e não uma função de reposição de minerais. Deu para entender, Lourenço? Sim, sim. E aí esse kit de 3 aí, esse trio aí, no caso que tu sugere, seria um kit inicial para qualquer pessoa, é isso? Um tratamento básico? Exatamente, é um kit básico de limpeza. Agora, uma pergunta bem interessante sua. É para qualquer pessoa? Eu não vou fazer uma limpeza orgânica profunda com esse trio se a pessoa ela tem uma alimentação super regular, ela não apresenta nenhuma alteração laboratorial e ela não tem nenhuma patologia instalada no corpo dela. Uma pessoa saudável. Sim, aí. Eu sou uma pessoa saudável, mas eu estou com dificuldade de dormir. Então, você pode até pedir para ela se ela, né, tem alguns exames hormonais, porque tem hormônios que também dificultam a insônia, por exemplo. Você vai conversar com o cliente baseando-se naquelas informações que ele te traz. Mas vamos supor uma pessoa com um corpo saudável, com os minerais adequados, não está faltando vitamina B12, não está faltando vitamina D, não está faltando hormônio, estou super bem, mas eu tenho esse problema. Precisa limpar com esse trio que eu dei a aula? Não. Você vai entrar com um protocolo específico para o sintoma dessa pessoa. Agora, a maior parte das pessoas que trazem quadros de sintomas que não estão conseguindo resolver, elas têm toxina, elas têm metais tóxicos, têm sujeira no intestino, tem alguma disfunção metabólica. Aí sim você precisa entrar com esse protocolo. Sim. A maioria das pessoas que aparecem aqui é aquelas que já foram por tudo, né? Então, Exato. pessoa acima de 40, 50 anos já vem tudo detonado ali, então precisa realmente fazer isso, né? Aí eu sugiro você, já que você conhece, tem outros produtos, né? Você já conhece, já trabalha com outras marcas. Se você quiser, a partir de hoje, experimentar os pacientes que chegam para você, você entra primeiro com o trio de limpeza e depois você utiliza os seus produtos, você vai perceber que os resultados são muito melhores, muito mais fortes. Uhum. Tá certo. Bom, esse curso que vocês vão dar vai ser em Porto Alegre ou São Paulo? Esse curso, pessoal, eu vou trazer aqui a informação, deixa eu colocar o slide aqui para eu ver se... Ué, por que não aparece? Gente, travou todas as minhas telas aqui. Aqui.
Ó, eu quero mostrar para vocês o curso. Esse curso que vai ser aqui em São Paulo, presencial. Eu vou explicar como que vai ser esse formato desse curso, pessoal. Mês que vem eu estarei com o Dr. Rafael Navarrete. Para quem não conhece, aqui eu trouxe uma fotinho dele. Dr. Rafael, ele é o dono da marca da Reomax, é o dono dos sais de Schussler, Reomax, que são os sais bioquímicos. Ele é homeopata, naturopata, parapsicólogo, iridólogo, hipnólogo clínico, terapeuta relacional e palestrante internacional. Ele tem mais de 40 anos de experiência clínica, é criador de diversas categorias de produtos naturais e da marca Reomax. Ele vai trazer aqui para São Paulo o curso de avaliação nosológica da Reomax. É uma ferramenta que faz leitura de sinais clínicos, interpretação integrada, diferenciação profissional. Vai muito além dos exames. É uma evolução prática para os profissionais da saúde. Eu vou explicar daqui a pouco o conteúdo do curso para vocês entenderem, porque, obviamente, ele vai falar de um produto natural ou outro dentro do curso, mas o curso é muito mais sobre a leitura da pessoa, leitura do corpo, leitura da face, leitura da língua, leitura das unhas. Você vai olhar o cliente e saber qual sal de Schussler ele precisa. Olhar o cliente e saber o que o teu cliente está precisando, ou o teu paciente. Mas esse curso ele vai ser presencial em São Paulo, ele vai ser filmado e simultaneamente gravado. Gravado e ao vivo. Vamos supor, esqueci o seu nome, que estava falando comigo, que fez a pergunta? Lourenço. Vamos supor, Lourenço, que você está em Porto Alegre, não quer vir para São Paulo, mas você quer assistir o curso junto com a turma de São Paulo. Então, você vai entrar no mesmo horário, você vai estar ao vivo junto com a turma vai estar presencial assistindo ao nosso curso, e você vai estar na sua casa assistindo o curso junto com a turma. Você tem pergunta, a pessoa que está lá dentro da classe, ela vai levantar a mão, ela vai fazer pergunta. Você tem pergunta, você vai abrir o microfone e vai perguntar simultaneamente. É como se você estivesse presente dentro da sala de aula, só que você vai estar online, porque tem muita gente que quer participar do curso, então, e vai estar fora de São Paulo, em outros estados. O doutor Rafael tem muitos alunos que são do Nordeste, inclusive. Eles vão assistir o curso junto com a turma que está presencial em São Paulo. Assim sendo, todo mundo vai poder fazer pergunta, todo mundo vai poder interagir, vai ouvir o curso, vai ver os slides todos juntos. E esse curso também estará sendo gravado, e essa gravação ficará na plataforma da Hotmart por 2 anos, então vocês vão ter acesso ao material e à gravação. Ok? Certo. Esse curso não teve em Porto Alegre esses dias, não? Não, ele foi divulgado pelo Ricardo Feierman, que é o meu parceiro, que está me ajudando a divulgar na região do Rio Grande do Sul. Sim. E a data que estava programada em Porto Alegre era justamente a data do dia 13 de junho, que vai ser a data do nosso curso aqui em São Paulo. Eu e o Ricardo unimos forças e vamos fazer juntos esse curso, mas ele presencial somente em São Paulo, porque a maior parte do público está aqui em São Paulo. Uhum. Ok? Sim, o Ricardo ele até deu aula aqui em Erechim, na minha clínica, por vários anos, são uns anos atrás. Ai, que legal! Ótimo! Então, se você precisar, você pode falar com ele diretamente, tá? Certo. Pessoal, eu quero passar para vocês mais informações aqui do curso. Quem tiver disponível, fiquem comigo mais um pouquinho, porque depois que eu explicar sobre o curso, o conteúdo do curso, eu quero passar uma rápida explicação sobre a parte emocional desses 3 sais de Schussler e a oferta para vocês. Depois que eu finalizar a gravação, eu falo da oferta, porque a oferta é só para quem está ao vivo, tá bom? Mas deixa eu mostrar para vocês o material do conteúdo do curso, para que vocês possam entender o que significa nosologia facial, né? Oli, Pode perguntar. Lívia.
Liz, me diz uma coisa, você vai explicar como usa esse trio aí? Para fazer o efeito direitinho? Como usa o trio, então eu vou mostrar novamente aqui para vocês, mas vocês vão receber o material, tá? Tá, obrigada. Eu já mostrei aí no slide, Lilian, mas deixa eu te mostrar qual é o slide principal que você vai ver como usa o trio. Aqui. Tá bom, obrigada. Ó, vocês estão vendo o slide aí que eu compartilhei, né? Ó, o slide que eu compartilhei tem a forma de uso do trio, gente. Aqui está explicando o horário de cada um que vai usar. Qual que é a indicação normal? 5 para pessoa adulta, né? Um adulto que está precisando limpar. 5 borrifadas sublingual. Aqui do ladinho, eu não sei se vocês estão vendo eu passar o mouse, aonde eu estou passando o mouse, vem explicação, uso ao longo do dia, via sublingual, ciclo de 21 dias, pausa 7 dias. Essa pausa de 7 dias, no primeiro mês de uso, não precisa fazer, porque usando 5 borrifadas sublingual nos horários que tem que usar, vai durar em torno de 21 dias esse vidro, o protocolo, tá? Vai manter embaixo da língua antes de engolir por pelo menos uns 2 minutinhos. E vai repetir esse ciclo 3 vezes se for necessário, mas eu já expliquei aqui para vocês na aula. Faz primeiro mês, vê o resultado da pessoa e depois entra com um protocolo específico na patologia que a pessoa tem. Qual que é a forma que vai usar? Nesses horários aqui, ó, Lilian. Já expliquei. Tá? Esse PDF vocês vão receber. Agora, deixa eu voltar aqui. Liz, alguém está me chamando. Mayumi, pode falar, querida. No caso, Liz, esse protocolo aí são o uso dos 3, né? Porque eu estou usando o número 3 e o sal número 7. Mas eu não estou seguindo esse protocolo de jejum de tal hora, tal hora. Eu estou fazendo 3 vezes por dia e pronto. Tá. O caso da Mayumi, pessoal, ela foi minha aluna no final do ano passado. Ela já fez a limpeza do terreno biológico com outro protocolo, né, Mayumi? Sim. E agora, Mayumi, no teu caso específico, como você já fez limpeza, já fez desparasitação, e você está usando esses sais, eu vou falar depois com você individualmente para a gente reavaliar e elaborar o teu protocolo para o próximo mês, tá? E é assim que vocês vão fazer com os pacientes de vocês, porque vocês não vão ficar usando protocolo de limpeza por 6 meses. Isso não vai nem ser bom para o cliente. Então, no máximo, vai repetir 3 vezes em casos de pessoas muito tóxicas, com muitos problemas crônicos. Talvez precise repetir os 3 meses mesmo, mas depois, pessoal, vocês vão direcionar, como o Lourenço lá, ele tem outros produtos que ele conhece, vocês não precisam ficar amarrados só com a Real Max. Quem é meu aluno é que eu sei, eu já trabalho há 15 anos com a Real Max, eu sei que os meus produtos, eles são bons, por isso que eu vendo muito bem o meu peixe. E eu tenho resultado, eu tenho depoimento, eu tenho retorno de muita gente. Inclusive, eu vou começar a compartilhar com vocês no meu grupo VIP, os depoimentos que vocês, terapeutas, me trazem dos pacientes de vocês, inclusive. Mas, se você já conhece uma outra marca e você quer trabalhar com uma outra marca, você pode ficar à vontade de utilizar outras marcas também, tá bom? A única coisa é que eu trago a informação. Você pode testar, você pode usar, você pode fazer o uso disso como a sua ferramenta de trabalho também. E depois, gente, a Real Max, ela tem fácil acesso para você que é profissional da saúde.
Quem tiver interesse, quem não conhece ainda, quiser saber como utilizar esses produtos e recomendar, eu tenho várias formas de parceria com vocês, terapeutas. Vocês podem comprar e revender, vocês podem mandar o cliente para mim, eu faço a venda e depois pago comissão para vocês. A gente pode conversar sobre parceria depois, tá? Mas o preço disponível para vocês que são terapeutas, vocês têm uma tabela bem exclusiva, com preço bem abaixo do consumidor final, é uma tabela de atacado e não tem mínimo de compra. Então, vocês fiquem à vontade de usar para experimentar em vocês, para depois vocês comprarem e recomendarem para os clientes de vocês, tá bom? Então, Mayumi, depois a gente conversa amanhã sobre o teu protocolo, tá? Amanhã eu te dou um alô aí de manhã. E quem é meu aluno já sabe que eu faço esse acompanhamento, sempre está em contato comigo e eu estou acompanhando vocês. Gente, mais alguma pergunta sobre o trio? Vou passar, então, para o próximo, falando sobre o curso aqui para vocês, rapidamente sobre o curso, que eu quero falar também sobre uma coisa emocional aqui dos produtos, tá? O curso, gente, ele é um curso que está sendo promovido pela Real Max. Ai, gente, ficou uma coisa que eu não consigo tirar, deixa eu ver se eu não consigo. Eu já expliquei para vocês aqui sobre a avaliação nosológica. Olha só, ela é uma ferramenta. Ela consiste na interpretação de sinais e alterações da expressão ideal do corpo e seus anexos corporais. Por meio do quê? Da fisionomia, expressão facial, expressão corporal, alteração comportamental aparente, alteração morfológica informacional, como a língua, a unha, a pele. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui que vai ser mais rápido até de vocês entenderem. Ó, o doutor Rafael vai explicar sobre a neurolinguística, quem é visual, auditivo, sinestésico, para vocês baterem o olho no cliente de vocês e já identificarem o que ele é. Sobre os padrões emocionais, baterem o olho no rosto da pessoa e saber a expressão de cima, ali na linha número 1, é o racional. Na linha número 2, vocês vão ler o emocional da pessoa. Na linha número 3, vocês vão ler o instintivo da pessoa. Vocês vão poder ver o corpo físico da pessoa, o corpo sensorial, a forma, os sintomas, as desordens e os processos psicoemocionais. Os biotipos, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, o doutor Rafael vai explicar bem perfeitamente sobre os biotipos. Essa leitura facial é fantástica, gente. Vocês vão não só bater o olho ali, número 1, intestino, mas como que vocês vão avaliar se naquela região da testa, o intestino apresenta um intestino que precisa limpar, desparasitar, apresenta uma doença no intestino, apresenta um intestino saudável? É isso tudo que ele vai explicar. Então, em cada área do rosto, tem um órgão específico, e ali você vai identificar já qual é o órgão que está chamando mais atenção, que está precisando ser cuidado. Olha só, leitura da língua, vocês vão saber se está saudável, se não está saudável, se tem um órgão, qual é o órgão que vai precisar de mais cuidado através de vocês olharem a língua do paciente. Leitura das unhas, olhei para a unha do paciente, eu já sei qual é o nutriente que o corpo dele está pedindo, gritando por socorro, gritando por ajuda. Olha só, você bater o olho no rosto da pessoa e saber qual é o sal de Schussler que o corpo da pessoa precisa, que o corpo da pessoa está precisando, sem você precisar fazer nenhuma avaliação bioquímica, nenhuma ficha de anamnese, é você bater o olho e saber qual é esses 12 sais que o corpo mais precisa. E mais, gente, eu vou entregar para vocês no dia do curso
a apostila do Eisai de Schussler, porque para vocês indicarem, vocês precisam saber para que serve cada produto. As doenças psicoemocionais, o doutor Rafael vai falar, e aqui estão as informações do curso. Ele vai ser presencial em São Paulo, eu já expliquei para vocês. Quem estiver assistindo junto conosco, eu e o doutor Rafael, aqui presencial, vai ser aqui em São Paulo. Nós estamos definindo o local, mas provavelmente vai ser perto do metrô Fradique Coutinho, em Pinheiros, para quem conhece, ou o metrô da Faria Lima. Vai ser ali nessa região. Acontece que quem não puder estar presencial com a gente pode fazer inscrição do curso e assistir ele online junto com a turma. Então, eu já expliquei para vocês como vai funcionar. Se vocês quiserem entender melhor, depois vocês me perguntam. Vocês vão poder assistir presencial. Quem não pode vir até São Paulo vai estar em casa, mas vai assistir junto, vai ser online, ao vivo, simultaneamente com a turma. Vai poder fazer pergunta, vai poder ver os slides que o doutor Rafael passar, vai poder escutar as perguntas que estão sendo feitas presenciais, vai interagir com a turma como se estivesse presente. Valor do curso, ele está R$ 795, até, a gente não sabe ainda quando que vai colocar essa primeira base, turma, né, porque nós temos limite de pessoas nesse espaço. Então, a gente vai deixar por 795 até atingir 15 pessoas e depois a gente passa para a segunda venda. Esse valor, como que você pode pagar? Está com desconto à vista. À vista você paga R$ 755, ou você pode pagar até em 12 vezes de R$ 78,08. Eu passo o link para vocês e vocês passam no cartão de crédito se quiserem parcelar. Pode ser feita a inscrição comigo, ou quem é do pessoal do Sul, Rio Grande do Sul, faz a inscrição com o Ricardo. Ricardo Feierman, ele está organizando também para todo mundo que quiser vir para São Paulo e quem quiser participar online com a gente, tá? O curso vai acontecer das 9 às 12 e depois das 13 às 17. Das 17 até as 18 nós vamos estar atendendo vocês presencial com pedidos, dúvidas que vocês tiverem. Todos vocês vão ter acesso a 2 anos na gravação na Hotmart, informativo técnico em PDF, que é a apostila do Dr. Rafael, e certificado da Realmax. Então, eu e o Dr. Rafael esperamos vocês para fazerem inscrição desse curso. Eu vou colocar no grupo e vou mandar para vocês as informações e o link de inscrição. Quem conseguir fazer o quanto antes, já nos ajuda, pelo menos, para nós organizarmos cadeiras, espaço e todo o ambiente para receber vocês com muito carinho, tá bom? Agora, eu quero saber aí de quem está online, quem está interessado em estar conosco nesse curso. Levanta a mão aí, diga um oi. Se você quiser depois falar comigo sobre valor, sobre alguma condição especial, vocês sabem que vocês podem conversar comigo, que a gente vai ajustando conforme a necessidade individual de vocês, tá? Pessoal, para encerrar, que foi mais longo do que eu imaginei, eu pensei que em meia hora eu conseguiria falar com vocês sobre esse tema, eu queria só finalizar entregando para vocês a explicação emocional do SAL número 3. Anotem aí, isso não está em slide. O SAL número 3, além de ele tratar, ser um drenador de pus, e tudo que eu falei na aula de hoje, ele também ajuda ansiedade, insônia. Insônia é para aquele tipo de insônia quando a pessoa tem muita coisa na cabeça e não consegue dormir. Eu já falei que ele é o sal coringa da falta de perseverança, então ele é o sal de Schussler que ajuda a pessoa a perseverar, terminar as coisas que começa.
para as pessoas que estão insatisfeitas com alguma coisa, descontentamento, é o sal número 3, tá? Agora, eu vou falar um pouquinho sobre o emocional do sal número 7. O sal número 7, ele é especificamente para pessoas que são muito tímidas, pessoas muito irritadas e pessoas com falta de confiança em si mesma. Então, para você ter mais confiança, precisa do sal número 7. Olha quanta coisa essa bioquímica, a falta dessa bioquímica afeta o comportamento e o emocional. E agora, para finalizar, o sal número 11. Ele é para uma pessoa que não consegue ver saída para os seus problemas. É uma pessoa também muito sistemática. Esse comportamento tem uma deficiência do sulfato de sódio. É uma pessoa desanimada, melancólica, abatida, e também que guarda rancor, que tem raiva, ódio dentro de si, de alguma situação ou alguma pessoa. Essa pessoa precisa do sulfato de sódio, que é o sal número 11, nátron sulfúrico. Então, isso tudo é muito além do que só uma função fisiológica. Aqui vocês estão vendo a profundidade do sal de Schussler. Ok? Então, voltando à promoção para quem é terapeuta aí, comprando 2 kits de trio dos sais de limpeza, 2 kits de trio, vocês têm frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Se vocês comprarem 6 kits do trio, vocês têm frete grátis e ainda tem 10% de desconto nos produtos. Depois, valores, entre em contato comigo, porque quem é terapeuta tem um preço e quem é consumidor final tem outro preço. Quer comprar só um kit? Pode ser. Me passa o seu CEP, eu calculo o valor do frete e passo para você o valor do produto. Ok? Então, essas informações que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quero abrir agora aqui para perguntas.